Olá, pessoal! Muito bom dia! Hoje estamos aqui no podcast para fazer mais uma gravação incrível. Eu sou Gisele Mac, eu estou aqui com o meu querido amigo Tony Madá. Nós vamos falar sobre frequência. Você sabia que as emoções que você sente é emitido por frequências? Hoje vamos destrinchar um pouquinho sobre o que é essa tal de frequência vibracional que a gente escuta muito falar sobre por aí, mas a gente acaba não sabendo exatamente o que é. Bom dia, Tony. Tudo bem com você? Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. Muito bem-vinda aqui a gente mais uma vez no Pod Talk hoje, né? Pra gente debater aí um pouquinho sobre essa tal de frequência vibracional. Tony, frequência vibracional é toda a energia que flui no universo. Nós somos energia, nós estamos em frequência. E quando a gente fala sobre energia, eu posso dar um exemplo para você sobre quando você chega num ambiente e você sente aquele ambiente pesado. Você já sentiu isso? Muitas vezes, Gê. Eu costumo dizer que eu sou muito intuitivo. E antes de conhecer inteligência emocional em 2020, eu não me atentava para essa intuição que eu tenho. Quantas vezes eu cheguei em restaurantes caro, literalmente, e eu sentei, pedi o cardápio e comecei a sentir mal. E eu não entendi, eu ficava olhando de um lado para o outro, comida boa, né, assim, mas eu sentindo mal naquele ambiente e não sabia o motivo. Então, essas frequências, essas energias, né, elas são verdade. A maioria das pessoas acham que esse negócio de energia, vibração, é coisa de esoterismo, mas se engana. Tudo no universo é energia. Átomos, prótons, a gente é uma massa de energia. Você já ouviu falar sobre Simeon Kilian? Não, nunca ouvi falar. Simeon Kilian foi um russo que desenvolveu a fotografia Kilian. Essa fotografia Kilian, em 1934, hein? Uau. Eles conseguiam ver a energia, a vibração que o corpo estava naquele momento. Se a pessoa estava nervosa, se a pessoa estava feliz, cada hora emitia uma cor diferente. Coisa assim impressionante. E você vê, 1934. Imagine hoje se fosse fazer um experimento desse com as pessoas. Inclusive plantas têm essa vibração. Tudo está em movimento, segundo Bob Proctor. Está em movimento tão rápido que parece que está parado. É como um avião. Você vê quando o avião está em 800 pés, ou 800 quilômetros de velocidade, não sei quantos mil pés, você olha pela janela, parece que está parado. É. Assim é a vibração energética do nosso corpo. Exatamente. Então, cada emoção, cada pensamento, cada ação que você tem está emitindo uma certa frequência. E você falou que você foi num restaurante, que você se sentiu mal a hora que você abriu o cardápio. Provavelmente você estava vibrando na frequência de não merecimento. Ou talvez do medo de não conseguir, de repente, pagar. Ou, de repente, pagar e, de repente, o que vai acontecer depois? Né? Você consegue ter esse norteamento de o que você estava sentindo naquele momento? Eu acredito, Gi, o que você falou faz sentido, mas baseado na minha intuição, tinha alguma má vibração naquele lugar. Não sei se é os donos, não sei se era alguém que estava almoçando ali perto de mim, tinha alguma coisa ali. Inclusive, no meu livro, Quarentena da Paixão, eu conto uma história real que aconteceu comigo. Você lê o meu livro, você lembra. Quando eu saí da determinada cidade com a garota, a personagem do meu livro Quarentena da Paixão, eu estava indo para casa da irmã dela. E no caminho, eu comecei a sentir um mal-estar. E aquele mal-estar é horrível. E eu pensava, vou bater o carro. Vai acontecer alguma coisa. É tão forte isso que eu sinto que verdadeiramente depois aconteceu lá toda aquela discussão, todo aquele rolo que aconteceu lá no livro, né? E, enfim, então eu sempre tive essas nuances da vibração e das frequências que estão ali, das energias negativas. Bacana. E você conhece a frequência em hertz que foi criada pelo Dr. Hawkins? Você conhece o Dr. Hawkins? Não conheço. Então, o Dr. Hawkins, ele foi um psiquiatra e ele conseguiu, né, durante anos de estudo, mapear as emoções
dos seres humanos, não só dos seres humanos, individualmente, como em grupo, e até do universo, através das frequências, né? Porque a gente emite as frequências. Então, ele conseguiu mapear e ele colocou isso dentro de uma escala, né? Chama a tabela de Hawkes, eu coloco como escala das emoções. A tabela de Hawkes eu já vi falar. Então, e aí dentro dessa tabela, ele vai medindo níveis de emoções onde cada pessoa está, que vai desde a vergonha até a iluminação, né? A iluminação são os grandes mestres, né? Jesus Cristo, Buda, onde é muito difícil a gente chegar e permanecer nesse estado. A gente pode ter elevações, né, que a gente pode trazer isso através de meditação, através de estar muito contente, de dança, a gente pode chegar nesses picos de elevações de 1000 Hz, mas a gente não se sustenta lá. Mas hoje em dia, a maioria da população, ela está vibrando ali no meio, quase no meio. Está vibrando aí em torno de 250 Hz, que é onde está o pico de raiva, de neutralidade. Uma pessoa que está vibrando em vergonha, por exemplo, vergonha, culpa, medo, ela começa a atrair situações para a vida dela. Você já percebeu, já teve algum momento da sua vida em que você estava com uma vibração muito baixa, ou com aquele sentimento de medo, ou aquela vergonha de se expor em algum lugar, em algum momento da sua vida, e que você começou a perceber que coisas ruins começaram a acontecer com você? Com certeza, Gi. É a lei da atração que está atrelada à vibração ou à frequência vibracional. Com certeza, tudo que você foca a sua atenção se expande. Ou seja, o universo, ele vai refletir como espelho o que você está sentindo. Não é o que você fala. O universo, ele é muito preciso. Não tem como você burlar ou hackear o universo. Ele vai sempre refletir através do que você está sentindo. E sentimentos, ele está atrelado totalmente com vibração. Ou seja, o sentimento, ele mostra a vibração que você está. Se você está sentindo bem, você está produzindo bem. Se você está sentindo mal, você está produzindo mal. A maioria das pessoas, como eu disse no meu livro, Quarentena da Paixão, elas têm fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Está acontecendo uma série de coisas no psique, no universo, e elas não se dão conta, e aquilo está fazendo a realidade dela dia após dia. E para complementar, Gi, os resultados, eles são oriundos do que a pessoa está vibrando. Ou seja, a sua conta bancária é resultado, o seu peso é resultado, doença é resultado, tudo de bom ou de ruim é resultado da vibração, da frequência vibracional que você está. É muito simples de entender, mas muito mal compreendido. Basta, como a gente falou no nosso podcast lá, do Atestado da Pobreza, Sim. das rádios. Rádio FM. FM quer dizer frequência modulada. Qual é a frequência que você está vibrando? Eu lembro quando a gente era criança, tinha só frequência M. Não existia frequência FM. Você lembra disso? Sim, lembro. Que é a amplitude modulada. Aí veio a frequência modulada e, nossa, passava aquelas músicas bacanas, né? Então, isso mostra os tipos de frequência que existe. Exatamente. E eu costumo falar para as pessoas que me seguem que não adianta você pensar positivo. Pensar positivo não vai levar você a lugar nenhum. Claro, pensar positivo é o início de uma ação. Só que o sentimento é quem vai dar molde àquilo que você quer. Por exemplo, se eu acordo pensando, eu sou uma pessoa rica, eu sou rica, 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 rica. Falei, tudo isso é pensamento positivo, né? Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou inteligente, eu sou tudo mais. E aí, eu passo o resto do dia pensando, meu Deus, tem boleto para pagar. Meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer isso aqui. Meu Deus, mas isso aqui não vai dar certo. Ruminando o negativo. É isso que cocria. Exatamente. Só que quando eu começo a sentir que eu não vou conseguir aquilo, vem aquela sensação de impotência, de realmente eu não vou conseguir. E é isso que você está emanando para o universo, aquela sensação de que eu não vou conseguir. Agora, quando você acorda de manhã e você pensa assim, eu sou próspera, e você sente que realmente você já é, mesmo que você não seja, você vai estar emanando isso para o universo. E se você passar o dia todo fazendo a mesma coisa, aquele sentimento de prosperidade, por mais que aconteça
coisas ruins no seu dia, coisas negativas, que você não permaneça naquele estado, volte para o estado de prosperidade. Então, é isso que você vai emanar para o universo, é isso que ele vai trazer de volta, porque ele vai entender que aquilo é bom. Ele vai entender que aquilo está coerente com o que você está sentindo. Porque, segundo pesquisas, falam que o coração ele tem 5.000 vezes mais descargas elétricas do que o pensamento. É surreal, né? Coisa tremenda, né? E a maioria das pessoas, elas têm pouquíssimo conhecimento de como elas funcionam. Se você não se conhece, você está em maus lençóis. As vozes na cabeça que ficam fomentando que você não vai pagar aquele boleto, ele fica criando castelo de catástrofe. Gerir essas emoções não é fácil. É o que eu falei no último podcast. As pessoas vivem dando um cartão de crédito ilimitado para suas emoções, porque estão inconscientes do mal que elas estão criando para elas. Ou seja, as pessoas focam no que elas não querem, quando deveria ficar atenta, né, através como eu disse no meu livro, fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. A pessoa, ele nunca está no momento presente. Ele está sempre inconsciente no momento presente. E isso muda tudo. Quando você é consciente do que você está sentindo, como eu disse, se você está sentindo bem, você está produzindo bem. Se você está sentindo mal, você está produzindo mal. Então, a hora que vier aquelas vozes na cabeça que não te definem, mas infelizmente as pessoas são definidas por elas, é a hora de prestar atenção nesse pensamento e começar a não dar o cartão de crédito ilimitado para ele. Porque se dá o cartão, ele vai fazer estrago e a fatura é impagável. Exatamente. Isso é inevitável. Então, você precisa se conhecer primeiro. Eu sei que fica muito clichê, né? A gente falando aqui o autoconhecimento, mas é muito importante. Então, você precisa se conhecer. Você conhecer quais que são as emoções que você está nutrindo dentro de você. Ah, é emoção de medo? É emoção de culpa? É emoção de vergonha? É de apatia? Quais são as emoções que você está nutrindo? Eu tive, durante muito tempo, eu vibrava muito nas emoção de medo. Medo. Era medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de perder as coisas, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de falar, aí vem a vergonha. E automaticamente o universo trazia mais daquilo, porque foi o que você falou, onde você foca, expande. Então, se eu estou focando no medo de não acontecer aquilo, aquilo vai acontecer. Não tem uma frase bíblica que fala, o que eu mais temia... Exatamente, o grande sofredor da Bíblia, Jó. O Jó, exato. Ele era muito rico, era um dos homens mais ricos do Oriente, né, segundo a Bíblia. E ele perdeu tudo de uma forma, assim, terrível. Aí depois, quando ele estava se lamentando, ele colocou essa frase, né? Sim. O que eu temia me sobreveio. Então, ele tinha ali, ele nutria um sentimento, mesmo possuindo tudo. E como o universo não te desaponta naquilo que você teme, é fatal, Tem uma frase que eu acho que você conhece, do grande Steve Jobs. Ele fala assim... ou falou assim, né? Você só consegue olhar para o futuro conectando com os pontos do passado. Olha que poderosa essa frase. Eu, por muito tempo, eu ouvi isso e não entendia. Hoje eu entendo. Quando a gente olha para trás, a gente vê todo o trajeto que nos trouxe até o presente momento. Uma coisa foi conectando na outra. A partir do momento que você está numa vibração, seja ela boa ou ruim. Sim. Aí, isso vai de encontro ao que eu falei. A sua conta bancária é resultado, a sua saúde é resultado, o seu peso é resultado. Então, aonde você está, hoje, a frequência que você está vibrando, seja boa ou ruim, se você olhar para trás, você conecta os pontos que te trouxeram até aqui. Sim. Aí eu abro um parêntese para lembrar como a gente se conheceu. Salvo engano, 2022, lá em Alphaville. No evento do Paulo Machado, não Exatamente, o rei do hábito, o grande rei do hábito. E a gente nunca imaginou que a gente estaria aqui hoje, num podcast. Mas eu e você ali, a gente desejava, a gente vislumbrava, mesmo inconscientemente, a mudar de vida. Vindo ambos de uma síndrome do pânico, e aqui estamos nós. Daqui para frente, baseado no nosso conhecimento, tá fácil a gente alcançar aonde a gente quer. Sim. E você, que está em casa, você já olhou para trás? Os pontos que te levaram a essa situação cruel que você vive?
comece a focar. Porque as pessoas, como eu disse, têm fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Olhe para trás. O que te trouxe até aqui, se você prestar atenção, você vai conseguir, através da mudança de frequência, como acessar o bem que você deseja. Talvez você está tentando, a ferro e fogo, conseguir algo na sua vida, mas você está vibrando numa frequência baixa. Lá aonde você quer chegar é um lugar. Você jamais alcança lá estando vibrando numa frequência de escassez, de medo, de preocupação, de temor. Tudo oriundo de maus paradigmas ou questões da infância que não foram resolvidas. Então, a partir do momento que você conectar esses pontos do passado, com certeza, baseado nesse ensinamento que estamos falando aqui hoje, você vai conseguir alcançar o bem que você deseja. E eu digo mais, o bem que você deseja, ele já existe. Basta você acessar através das 6 faculdades mentais. Razão, intuição, imaginação, vontade e memória. Desta forma, só desta forma, você consegue acessar o bem que você deseja, que vibra em uma escala de frequência vibracional à altura. É isso aí. Mas eu consigo ver muito claramente, Tony, a frequência que as pessoas estão vibrando hoje. A culpa é uma delas. É verdade. Aquele auto-julgamento, né? Então, o que é a frequência da culpa? Para você ter uma ideia, a frequência da culpa está vibrando ali em 30 Hz. Nossa, baixíssima, né? Se eu estou falando de uma frequência de 1000 Hz, que é a maior, 30 Hz, a pessoa está em contração o tempo inteiro. Então, ela é como se ela estivesse num tribunal onde ela é o juiz, o réu e o acusador ao mesmo tempo. Se depreciando. Imagine isso, Gi. Dia após dias, como eu falava no podcast que eu fiz com meu amigo Sidney Coelho, sim, eu falava, né, das irmãs siamesa, baixa autoestima e a timidez. Sim. A pessoa, ela fica fomentando que ela é um zero à esquerda. Aí imagina, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Aquilo fixa no seu subconsciente, aí acontece o que você está falando agora aí. E é isso que acontece. A pessoa, ela fica se culpando, muitas vezes se autoculpando por algo que nem foi ela a responsável. Que fugiu da alçada dela. Que fugiu da alçada dela. E ela fica, ao mesmo tempo, se autoflagelando. É como um pai, por exemplo, aquele pai que não foi presente com o filho em um determinado período de tempo e ele sente culpado por aquilo. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer dar vários presentes para o filho, para tentar, né, suprir aquela culpa, aquela né, falta e aquela culpa que ele traz. Só que isso tem coisas que não tem como você voltar atrás. E a pessoa fica remoendo. Então, estar nessa frequência de culpa, ela acaba trazendo situações negativas para a pessoa. Né? Então, a culpa, ela vai gerar escassez. A culpa, ela vai trazer problemas dentro de casa, ela vai trazer problemas dentro do trabalho. Então, todo nível que você estiver vibrando de contração vai te trazer problemas. E o mais pior é que você não vai acessar pessoas que estão na frequência mais alta. Se eu estou vibrando na culpa, no medo, na vergonha, eu nunca vou acessar alguém que está vibrando na alegria. Eu posso até acessar, mas eu não me mantenho lá por muito tempo. A pessoa que está vibrando em alegria não consegue. Os dois não se encontram, não ficam por muito tempo. Às vezes eu não consigo ver, mas eu posso acessar, mas por um período curto de tempo. E se eu não tiver um nível de consciência muito elevado, em que eu entenda que lá é um lugar bom de eu estar, eu começo a falar que a vida daquela pessoa não é boa. Eu começo a reclamar da vida daquela pessoa que está vivendo em alegria. Já aconteceu isso com você? Pois é, menina. Olha que coisa, né? Como a pessoa está incompatível de estar no lugar que o outro está, então ela arruma um meio de criticar. Mas, no fundo, ela desejava estar lá. Isso. Como ela está cerceada com as maus energias que não deixa ela vibrar na frequência que a pessoa está, ela fica andando em círculos. E isso, a maioria das pessoas estão padecendo desse mal sem saber como sair. Tá ruim, mas tá bom. Lembra do nosso podcast? Sim. As pessoas costumam mais com coisa ruim, infelizmente, do que coisa boa e segue a vida dessa forma e acha que é normal. Muitos falam que é karma,
outros falam que é destino. Destino é um nome que as pessoas deram para algo como se fosse uma desculpa gourmet. É destino. Outra hora, se Deus quiser. Coloca, elas não terem a responsabilidade. Se isentar e sair pela tangente. Quando, na verdade, Deus, o universo, ele nos capacitou com todos os recursos superiores aos animais. Você vê, qualquer animal tem os 5 sentidos que o homem tem. Sim. O homem tem os 5 sentidos e ainda tem as 6 faculdades mentais, que isso é super treinável, que faz você mudar a frequência. Caso contrário, você vai estar andando em círculos. Ou seja, o homem, por ser racional, Gi, ele está totalmente desconfortável no seu habitat. Sim. Você pode pegar qualquer animal que vive por instinto, não tem intelecto, eles se misturam na natureza e se sobressaem. Esse dia eu falava com um amigo, falava para ele, você imagine se as aves migratórias, elas tivessem que acessar a internet, ler jornal, ouvir notícia no rádio para falar, vai cair neve lá no Polo Sul. Vai chover. Deixa eu ir pro Brasil, que o Brasil é um país tropical. O instinto é tão poderoso, tão avassalador, que é preciso. E o homem tem mais do que isso e erra o alvo direto, Gi. Como resolver esse caso, minha querida? Ambiência, né? A ambiência é um negócio que, se você não desvencilhar daquela ambiência que está em frequência baixa, você vai permanecer ali e você vai entrar na zona de conforto. Que é muito mais fácil ficar na zona de conforto. Falar, né, igual você falou, é destino. Deus quis assim, né? Eu não consigo. Então, para você começar a sair disso, você precisa, primeiro, se conhecer, saber em que padrão você está vibrando e, segundo, começar a mudar a sua ambiência. Porque a gente sabe o quanto a nossa ambiência é poderosa. Eu hoje tenho uma frequência diferente dentro da minha casa, mas lá atrás, até na época que a gente se encontrou, eu tive que sair da minha ambiência porque ela não estava favorável. A frequência que eu queria encontrar, a frequência que eu queria estar, não estava compatível aonde eu estava. Eu não ia conseguir crescer estando na frequência em que eu estava dentro da minha ambiência. Então, eu tomei a ação. A decisão, não só a decisão, mas a ação. Eu falo que a decisão ela é muito importante, mas a ação é que vai te trazer os resultados. Então, eu decidi sair daquela ambiência e eu agi em torno daquilo que eu queria. Então, eu fui para frequências mais elevadas. E foi aí que as oportunidades começaram a aparecer, porque eu me conectei com outro nível, com outro patamar de frequência onde eu não conhecia. E se eu não tivesse saído de casa, eu estaria lá até hoje. Então, olha quanto é importante a gente mudar de ambiência para a gente acessar frequências diferentes. Eu nunca ia acessar a sua frequência se eu estivesse na minha casa, me desculpando, reclamando das pessoas que conseguiram chegar aonde eu sonhava em chegar. Poderoso isso, Gi. Muito poderoso, né? Você vê que as pessoas, elas estão em uma frequência. E essa frequência que elas estão é a frequência que deixa a vida me levar. Tá ruim, mas tá bom. Vamos tocando o barco aqui. E, como eu disse, né, o bem que ela quer está na outra frequência. E para ela ir para essa frequência, eu e você não pode levar ela. Sim. É o tipo da função que não tem como delegar. A gente delega tanta coisa nessa vida. Mas você vê, você tomou atitude. E as pessoas, Gi, elas têm paralisia de decisão. Eu lembro quando a gente era criança, tinha aquela apologia muito forte, né, sobre a paralisia infantil, para ser vacinado. E eu lembro de amiguinhos que ficaram paralíticos porque não tomou aquelas doses, né? Sim. E você vê, tem pessoas com paralisia de decisão. É pior, Gi, pior que a paralisia infantil. Porque quantos estão numa cadeira de roda e a mente está livre? O caso do grande Marcos Rossi, que é um exemplo, né? Aí nas redes sociais, fazendo e acontecendo e dando uma lição. Hoje de manhã eu estava ouvindo ele falar, né? E aí, já reclamou hoje do quê? Reclamou do café da manhã? Reclamou do trânsito? Reclamou da vida? E aí? Você não precisa de ninguém para te dar banho,
Você não passa sufoco para voar para tal lugar, pegar um avião. E ele sempre alegre, dando essa lição de vida, né? Então, que as pessoas hoje aqui aprendam a pagar o preço. Eu tenho batido nessa tecla. O preço da disciplina vai te custar grama. O preço do arrependimento vai lhe custar tonelada. Como a gente está conversando aqui. Eu poderia não ter ido naquele evento e nem você. Sim. Que teve um custo. Sim. E nós fomos, pagamos os preços. Pagamos o preço. E hoje estamos aqui. Se eu e a Gi não fosse, jamais estaremos aqui falando para vocês isso que vai virar chave e desbloquear a sua vida. Então, o que você tem que fazer, eu não faço por você. E existe uma questão. Todos nós temos um propósito de vida. Ninguém veio aqui a turismo. Saiba que, quando você sair daqui, de uma dessa para uma melhor, será pedido conta do que você podia fazer ou do que você veio fazer e você não fez. Basta olhar a parábola dos 10 talentos que está na Bíblia. O Senhor Jesus, o Deus, né? Ele passou instrução para aquelas pessoas, dando um determinado talento para cada um. Sim. Eu sei que os 2 primeiros granjeou e dobrou o capital. Olha a metáfora. E o último, com medo de Deus, enterrou o talento. Será que hoje você não está enterrando o seu talento? Esse podcast veio para fazer você desenterrar o seu talento e começar a pensar. Nada é difícil e nada é fácil. Quando você descobre o motivo, você vira uma ogiva e vai em encontro do seu objetivo. Quando você dá o primeiro passo, o caminho aparece. E eu fecho com essa fala. Nós que somos motorista, a gente numa estrada escura, a gente não precisa andar com o farol alto o tempo inteiro. Não. Vai causar acidente. Você abre o seu farol, liga o seu farol, que eu acho que dá 500 metros, 300 metros, e você vai vendo a estrada. Assim é você, na sua vida. Dê o primeiro passo, acenda esse farol, que hoje a gente está te dando um feedback. Acenda esse farol do seu carro mental e vai andando, ainda que você ache que está escuro o caminho, mas lá na frente haverá luz, haverá uma confirmação que você deu o passo certo, e eu tenho certeza que você será muito feliz fazendo o que você gosta, cumprindo o seu propósito e ajudando muita gente. É você ter disciplina, é você se conhecer, é você saber em qual frequência você está vibrando. E é o que o Tony falou aqui, disciplina. A motivação, muitas pessoas esperam a motivação chegar para fazer alguma coisa. Nunca vai chegar. A motivação, gente, nunca vai chegar. E eu digo mais, a motivação não vai te levar para lugares onde a disciplina pode te levar. Então, dê um passo, comece, continue. E você vai ver que o resultado vai aparecer. Você vai acessar frequências, você vai conseguir fazer limpezas, porque a partir do momento em que você acessa outro tipo de frequência, você começa a entender as limpezas que você precisa fazer. Para quê? Para acessar coisas e pessoas de níveis melhores. E até prever o seu futuro. Porque o que você está vivendo hoje foi fruto daquilo que foi vivido no passado. Se você continuar repetindo a mesma coisa, estando na mesma frequência, o seu futuro vai ser totalmente previsível. Você vai continuar onde você está ou pior. Agora, se você muda de frequência, se você resolve o seu passado, você consegue enxergar o seu futuro do jeito que você quer. E você pode, sim, ter um futuro do jeito que você quiser. Basta você fazer as limpezas, mudar de frequência e acessar novos campos. É verdade, Gi. Você vê que as pessoas, quando elas mudam a mentalidade, elas não vão ter a vida fácil. Vai ter que pagar um preço. Dentro dela, os paradigmas vai fazer um verdadeiro inferno, tentando fazer ela ficar onde está, na zona de conforto, sim, que está ruim, mas está bom. Aí, além das vozes que vai falar com ela na hora que está tomando banho, na hora que vai deitar, na hora que vai acordar, aquela perturbação consciente, 2 pessoas, um que está sempre contra você, que é o seu paradigma, muitas vezes você não entende.
A partir do momento que você passa por cima dessas vozes, que não foi fácil para mim para agir, mas depois, quando você começa a ver o resultado, você se anima e acaba, em algum momento, se desvencilhando desses mal e, consequentemente, você vai acessar a frequência que você deseja ou o bem que você está em busca dele. A partir do momento que você encarar essas vozes na cabeça, né, que é oriundo do paradigma, que não aceita te perder. Sim. Ele não quer ver você bem de vida, realizado, cumprindo o propósito. Ele quer ver você naquela situação da infância, refém de afeto, necessidade de aprovação, crença limitante, escassez, toda sorte de mal que é familiar, zona de conforto do mal, ele vai querer te manter lá. A partir da hora que você sai fugido, sai com a roupa do corpo, literalmente, mentalmente, sai com a roupa do corpo para uma nova vida que vai te trazer um alento e uma nova expectativa de felicidade, sabedoria e entendimento. Mas nem sempre é fácil você fazer isso, né? A gente que hoje está em um outro patamar, a gente consegue enxergar. Mas quem está lá, não é fácil sair de lá. Quando a pessoa quer sair, né? Por quê? Porque é a zona de conforto. É muito mais fácil ficar ali na escassez porque é conhecido. É muito mais fácil ficar ali no medo, na timidez porque é conhecido. Toda vez que você tenta sair do ambiente em que você está... Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa e tem aquela teoria das cordas. Você já ouviu falar da teoria das cordas? Sim. Então, a teoria das cordas é o quê? Você entrelaçado em várias pessoas da sua ambiência. Tem várias pessoas ali amarradas junto com você. E quando você tenta sair, alguém vai te puxar. Não porque a pessoa não quer que você saia, mas porque ela tem medo de que aconteça alguma coisa com você lá fora. Então, assim, o medo... Amor. Por amor. É o amor que prejudica. Até o amor pode prejudicar uma pessoa. Talvez alguém que te ama pode, neste momento, estar prejudicando você, porque está impedindo você de sair e ir para onde você deseja. Então, normalmente, a pessoa tenta sair, a pessoa puxa. Uma ou mais pessoas puxam ela. Então, por isso que chama teoria das cordas. Por quê? É o medo. Não, eu venho aqui que a gente precisa te proteger. Você, nesse ambiente, está muito mais seguro. Você não pode sair, porque lá fora você tem o risco de morrer. Então, é o tempo todo, e a gente volta a falar ali, né, na frequência do medo. Então, a população hoje vibra muito na frequência do medo. É o medo de sair. É o medo de morrer. Mas não é o medo de morrer ali fisicamente, é o medo de dar errado, é o medo de frustrar. E isso a gente acaba vivendo dentro dos lares e dentro da nossa casa, porque às vezes a gente quer sair e a pessoa quer puxar a gente. Por quê? Lá fora é perigoso. Eu nunca tentei ir. Ou eu tentei e não consegui. Semente do medo. A semente do medo que você falou. Está sempre lançando e é a semente do medo. Contagioso. Exatamente. Então, se eu não conseguir ir, você também não pode ir, porque eu quero te proteger daquilo que eu não consegui ou daquilo que eu me frustrei. Então, a corda te puxa de novo. A partir do momento que você aumenta a sua consciência, que você aumenta o seu nível de frequência, que você começa a enxergar outras ambiências, você consegue cortar a corda. É verdade, Gi. Você falando aí, me veio um insight. As pessoas têm mais medo do que os outros falam do que propriamente da morte. Eu estava dirigindo esses dias, eu lembrei de você, né? Desses insights mirabolantes que me vêm. Olha o que me passou. Tem uns 3 dias atrás. Eu pensando assim, meu Deus, tem pessoas que frequentam praia de nudismo, né? Praia de nudismo. E ele não tem vergonha de ficar ali. Agora fala dele precisar da necessidade de aprovação de alguém para ver se ele vai. Que é o que você está dizendo. Não vai. Ele prefere ficar despido no meio de estranhos, Gi. Exato. Mas você vê que negócio terrível. Tudo é um paradigma rodando ali, junto com a ambiência, e a pessoa fica ali e passa a vida achando que é normal. Isso é o fim do mundo. Como é que pode a pessoa ter mais medo da morte do que propriamente de fazer alguma coisa temendo a desaprovação? Sim. Eu estou lendo um livro, Gi, maravilhoso, da Brené Brown. Eu nunca vi falar nessa escritora, mas o livro dela é matador, Gi. Eu recomendo aos ouvintes e telespectador
que leiam esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Menina, que livro surreal. Coisa assim tremenda. Aliás, junto com esse livro, eu recomendo mais 2. Psicocibernética, do Dr. Maxwell Maltz, e Trabalhando com a Lei. Esses livros são livros que me ajudou a alavancar o meu psiquê, a ter esses conhecimentos que eu vos falo, e eu tenho certeza que você, em casa, poderá obter, extrair muito conhecimento e mudar o seu psiquê através desses livros. É isso mesmo. E eu percebo uma coisa também, Tony, que eu gostaria de falar. Voltando ali para a parte do medo, as pessoas, elas têm mais medo de dar certo do que de dar errado. Já pensou, Gê? Parece que é o contrário, né? Não. Teoricamente, as pessoas têm medo de dar errado. Mas a verdade as pessoas têm medo de dar certo. Sabe por quê? Porque quando chegar lá, elas não sabem o que elas vão fazer. Porque elas não têm uma estratégia. Elas falam que querem, mas o subconsciente condena, dá um veredito que é o contrário que é isso que você está falando. Porque rodam no paradigma. Exatamente. E aí, quando eu tenho medo de dar certo, começa a acontecer um monte de coisa. Mas por que eu tenho medo de dar certo? Por conta dos paradigmas que você fala, que você comenta. Exatamente. De lá de trás. Não é confortável. Não, principalmente se ele vem de uma família que não deu certo. Principalmente se ele vem de uma família, por exemplo, que teve pais ou avós que tentaram empreender, por exemplo, e não deram certo. Então, ele vai adquirir esse medo de dar certo. Não vou conseguir dar certo. E se eu der certo? Como é que vai ser se eu der certo? Será que entra aprovação? Será que eles vão me olhar com bons olhos de que eu dei certo? Ou será que não? Eles vão me olhar com outros olhos. Então, percebe que a ambiência, a frequência da ambiência, ela tem que estar muito alinhada e harmoniosa com aquilo que você deseja. Porque senão vai ser muito mais difícil. Eu falo que, para mim, foi muito difícil sair da frequência em que eu estava dentro da minha casa. Ir para outra frequência. E foi muito difícil também manter essa frequência. Porque a questão não é só você sair. Sair e acessar as frequências, você até consegue acessar. Numa meditação, eu consigo acessar uma frequência da alegria, por exemplo. Só que para você manter essa frequência durante o seu X da questão. Que é o X da questão. Porque o seu inconsciente e as situações vai o tempo todo ficar te testando para ver se realmente você quer manter aquela frequência. E isso está baseado em tudo que você já viveu. Imagina uma pessoa que está vibrando na culpa e ela decide, por um nível de expansão, começar a vibrar em alegria. Você acha que o seu subconsciente vai deixar que isso aconteça de uma forma natural? Vai apontar incongruência. Vai apontar É o que a gente falou no início. O que você sente. Exatamente. Não o que você fala. O que você fala, exato. Você não se torna aquilo que você pensa, você se torna aquilo que você sente. Aquilo que você vai se tornar. Então, é o que eu falei no começo. Se eu penso que eu sou uma pessoa próspera e eu passo o resto do dia pensando em boleto para pagar que eu não tenho condições, vai gerar essa incongruência. Então, vai gerar mais situações negativas para quê? Para que eu saia daquele estado de prosperidade e volte para o meu estado natural, porque o meu estado natural não é de prosperidade, é de escassez. Então, se manter nessa frequência é muito difícil. É o grande desafio. É o grande desafio. Mas tem como a gente fazer isso? Tem. Tem vários métodos que a gente pode utilizar. Né? Além do autoconhecimento, de você tratar as questões do passado, a meditação, por exemplo. A meditação guiada. Eu crio áudios de reprogramação onde eu trabalho isso. E a pessoa faz isso de uma forma extensa. E a gente fala sobre a disciplina. Ter a disciplina de quê? De criar novas conexões neurais dentro da mente. Então, se a minha mente está apontando que eu sou uma pessoa escassa e eu quero olhar agora para a prosperidade, para a frequência da prosperidade, eu vou ter que começar a alinhar o meu pensamento com o meu sentimento, com as minhas ações. Só que como está muito enraizado lá no nosso subconsciente, as nossas conexões neurais estão muito enraizadas, vai ser difícil quebrar aquilo. Então, a gente tem impregnado. Então, a gente tem que fazer isso diariamente, a disciplina. Então, os áudios de reprogramação, né, no meu caso, no que eu ensino, eles têm um poder fundamental dentro desse processo de manter-se na frequência.
A partir do momento que você conseguiu se manter numa frequência, e não é assim, de um dia para o outro. Estou vibrando na culpa, estou vibrando na escassez, e amanhã estou vibrando na riqueza. Não, você vai passar por camadas. Você vai sair da escassez, você vai para neutralidade. Sou uma pessoa neutra, eu estou estável. Eu estabilizei aqui. Eu não estou mais sentindo culpada, eu não estou mais sentindo escassa, eu não estou mais sentindo com medo, só que eu estou neutralizada. Depois da neutralidade, você vai para um outro passo, que é o passo da frequência de expansão. E aí você começa a co-criar as coisas na sua vida. Olha que bacana, né? Você falando aí, Gi, e eu aqui pensando com os meus botões. As pessoas, elas querem tudo à base de fritar pastel. Você vê, o paradigma instalado na infância, ele veio por anos e se tornou essa muralha, a muralha da China, que parece que é intransponível. E muitas das vezes, Gi, a pessoa, ela quer de bate-pronto, com um simples treinamento desse que você falou aí, quer que o negócio caia do dia para a noite. E não existe um processo. Você vai ter que desaprender uma série de coisas, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que entrar numa disciplina como na academia. Porque muita gente corre da academia, faz aquelas promessas no fim do ano, e depois, quando chega janeiro, vai para estaca zero. É uma coisa tremenda. Então, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de assumir compromisso, de dar o primeiro passo, que a gente falou, a história do carro, que é um passo de cada vez. É viver um dia de cada vez. A gente aprendeu o nosso nome na infância sem mesmo nunca ter ido na escola. A gente aprendeu a falar o nosso idioma aqui no Brasil sem ir para a escola. Por que a gente aprendeu? Por repetição. Aí eu remeto o que eu falo sempre. O cérebro ele aprende por duas formas. Forte impacto emocional, que foi a pandemia, um exemplo disso. E depois por repetição. Tudo que você bate na tecla todo dia, sendo bom ou ruim, uma hora aquilo vai vir à tona. E o que você deseja, o bem que você deseja, o estado que você quer acessar, você vai conseguir através dessas disciplinas que a gente está falando aqui hoje. E é uma coisa diária, né? Eu estava falando com um amigo meu hoje, que ele é hipnoterapeuta também, e a gente estava falando sobre não merecimento, né? Crença de não merecimento. Eu rasguei a crença de não merecimento uns tempos atrás, há pouco tempo atrás. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, desses 5 anos que eu estou nessa estrada, nessa caminhada, quanta limpeza eu já não fiz. Quantas frequências eu tentei acessar e não consegui. Teve um episódio em que eu estava num momento em que eu estava assim, fazendo os meus trabalhos e buscando a prosperidade financeira. Só que as coisas não estavam fluindo, não estava. Né? Os clientes não vinham, não aparecia nada, não sei. E aí, num belo dia, eu estava assistindo uma mentoria, onde ela falou, inclusive, da frequência Hertz, onde ela falou assim, se você está vibrando no medo, você não vai atrair a prosperidade. Se você está vibrando em contração, você não vai chegar. E aí, eu fui fazer um diagnóstico, que inclusive eu tenho um diagnóstico, onde eu consigo avaliar em qual frequência a pessoa está vibrando. Puxa, que bacana. Eu consigo avaliar e analisar, e a partir dali eu entrego, né, um protocolo para a pessoa fazer, para ela sair daquelas emoções densas, ou se ela está vibrando numa emoção alta, ela se manter. Ela não conseguir, ela não baixar aquela frequência. E ali eu vi que eu estava numa frequência de contração. E eu falei assim, gente, eu estou há tanto tempo aqui, tanto tempo nessa busca, e eu consegui me permitir deixar voltar para uma frequência de contração. Então, percebe que é uma coisa contínua. Não é porque hoje eu ensino isso que eu não estou suscetível a voltar. Eu estou suscetível a voltar se eu não me cuidar. Eu estou suscetível a voltar se eu não pensar nisso todos os dias. A gente vai acessar frequências baixas em vários momentos do nosso dia? Vai, porque os problemas vão acontecer. Como diz meu filho, a vida não é um morango. As coisas vão acontecer. Só que a virada é você não se manter ali por muito tempo. Vai ter alguma situação em que você vai ficar triste? Vai. Só que se você se manter ali por muito tempo, a sua vibração baixa, a sua imunidade cai. Então, é você acessar por um período. Nossa, fiquei triste, tá bom, mas vamos olhar para onde eu quero. Aonde eu quero ir. E aí você sai daquela frequência e volta para a frequência de onde você quer estar. É assim que a gente faz para começar as mudanças. É verdade, Gi. Você falando aí, me caiu a ficha. As pessoas acabam sendo definidas
por essa queda de frequência, que é normal. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Fracassar no caminho do sucesso é ok. Você não pode deixar ser fracassado. É isso que as pessoas, muitas das vezes, é aí que elas travam. Ela está fazendo algo, deu errado, ela desanima. O desafio, os obstáculos faz parte do seu crescimento. Somente quem passa por adversidade aprende alguma coisa. E mais uma vez eu reitero, todos os podcasts, eu não canso de dizer essa frase do grande Napoleão Hill. Toda semente traz em si a semente de um equivalente benefício. O que você está passando? Tem aí uma semente que você precisa extrair, verificar e colocar em prática. Coloque-se no microscópio e veja o que você pode mudar. Os ensinamentos que estão sendo falados aqui hoje podem mudar a sua vida da água para a vodka. É superior à água ao vinho, para você ter ideia, o poder dessas informações. Aliás, o que estamos compartilhando aqui hoje são uma das informações mais poderosas do mundo. Mudança de mentalidade. E me vem aqui à tona um insight. O grande Albert Schweitzer, prêmio Nobel em 1960, aquele que falou assim, essa frase clássica: a maior tragédia da vida não é a morte, mas aquilo que morre dentro de você enquanto você ainda está vivo. O que morreu dentro de você? O seu propósito? A sua vontade? Saiba que não está perdido. Ainda há chance de você ressuscitá-la, e uma das formas é você colocando em prática o que estamos falando aqui hoje. E para finalizar, estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. O prêmio Nobel, o grande Albert Schweitzer, ele falou uma certa feita, ele estava em Paris, numa conferência, 1960, salvo engano, aí perguntaram para ele, os repórteres da época, perguntou: escuta, doutor, qual o problema com os homens dos dias atuais? 1960. Ele falou assim: os homens não pensam. É isso. É isso mesmo. Falta o quê? A criatividade, falta pensar. É isso. Então, como a gente falou aqui, eu acho que a gente trouxe vários insights de como a pessoa faz para mudar a frequência, né? De como que estar numa frequência baixa, o que acontece com essa pessoa. Então, além de se autoconhecer, além de fazer as limpezas, a gente pode passar algumas ações para essas pessoas começarem a fazer. Claro, e se você quiser fazer o diagnóstico para saber em qual frequência você está, é só digitar aqui embaixo frequência, que eu vou encaminhar o formulário para você. Mas tem algumas ações, Tony, que pode ser feito. E o primeiro delas é: pratique a gratidão. Com certeza, Gi, esse podcast da Lei da Gratidão, a gente ainda vai fazer ele aqui. E eu tenho certeza que 1 hora vai ser pouco. A minha vida foi transformada. Acredito que a sua também, a partir da hora que a gente começou a agradecer. Exato. Então, assim, a gratidão, outra ação, o perdão, porque o perdão, ele abre portas. Enquanto você não perdoa, você está numa frequência de contração. A partir do momento em que você perdoa e começa a agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram, as portas se abrem. Outra, acredite. Acredite nas possibilidades, nas infinitas possibilidades. Mesmo que elas estejam incompatíveis com o momento em que você está hoje. Lembra que a gente falou aqui? Pense até se tornar. Então, esse também é um passo importantíssimo, é acreditar. E uma outra coisa, faça mais e fale menos. Quantas pessoas falam e não saem, ficam na inércia? Até papagaio fala, né? Até papagaio fala, pois é. Então, isso, gente, é um dos passos que vocês podem começar a praticar. E eu tenho certeza absoluta que algum resultado vai vir, que alguma coisa boa vai aparecer na vida de vocês. Mas a gratidão vocês têm que fazer, porque ela é algo indispensável na nossa vida. Gratidão e perdão é indispensável. E outra, gente, acreditem naquilo que vocês querem. Agradeçam pelo aquilo que vocês ainda nem têm. Quantas coisas eu tenho hoje que eu agradeci lá atrás, mesmo não tendo. E eu agradeci como se eu tivesse. É poderoso. Chama a existência o que não existe. Exato. A gratidão. Exato. É um versículo bíblico. Eu não sei onde está escrito, mas fala assim que Deus chama a existência aquilo que não existe. Eu também passei por isso. E para finalizar, pessoal, eu deixo 3 perguntas para vocês. A primeira:
O que eu estou fazendo da minha vida? Reflita e depois deixe nos comentários desse corte. Segunda, o que funciona? O que eu posso fazer, que eu vejo que funciona, que tem pessoas fazendo? E a última, o que não funciona? Você sabe que não funciona e segue dando murro em ponta de faca. Talvez por conta de um paradigma que está dominando a sua vida. Mude esse quadro hoje para que você tenha êxito e amanhã ou depois você está aqui num podcast como eu e a Gi, ensinando as pessoas a mudarem a sua mentalidade. Lembrando que esse podcast ele vai ao ar na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify e os cortes do mesmo vai ser transmitido pelo Instagram, TikTok e Kawaii. Suas considerações finais, Gi, para a gente encerrar? Eu quero deixar uma frase aqui para a gente finalizar com isso, que você também possa refletir e começar a colocar em prática, que é: mude sua frequência. Quando você muda a sua frequência, o universo, ele não tem para onde correr. Ele vai se reorganizar para que você consiga estar na frequência que você deseja. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer você também, Tony, por esse nosso Pod Talk de hoje, que foi incrível. E a gente vai trazer mais informações para vocês, como a lei da gratidão, a lei do perdão, infinitas outras questões sobre frequência também, para você sempre estar melhor a cada dia mais. Muito obrigada a todos vocês e até logo.